Boa noite, você que nos encontra aqui na nossa transmissão ao vivo. Que bom que você veio. A gente quer dar início a esse tempo gostoso de conversar um pouquinho a respeito das coisas que Deus tem feito no nosso meio. Que bom que você entrou. A gente está acompanhando aqui os comentários também, então você fique bem à vontade para conversar com a gente. Coloque aí o seu comentário, a sua pergunta. Hoje nós estamos aqui com o Heraldo e nós vamos conversar sobre oração. Vamos ter um bate-papo aí sobre oração, então se você tiver a sua colocação, sua pergunta sobre esse tema, pode ficar bem à vontade para nos escrever. E aqui nós já temos o desejo de que o nosso culto seja muito abençoado. Quem escreve é a Mariane Miller. Conhece a Mariane Miller, Heraldo? Conheço. Que Bem. bom! É a esposa do Heraldo. Minha esposa também está escrevendo aqui, ó. Boa noite. Boa noite, Maria. Olha só, que coisa boa. Tá? Então você vai escrevendo aí e a gente vai também acompanhando, colocando a sua participação. A gente quer ter um encontro realmente abençoado, como escreve a Mariane, falando sobre oração, falando daquilo que Deus tem feito na nossa vida, se mostrado, se revelado na nossa vida. E também vamos ter um momento de louvor, vamos ter um momento da mensagem. E na mensagem nós queremos concluir a nossa série, que dessa vez foi curtinha, dois temas, duas mensagens, Cross Anatomy. Nós queremos então falar sobre os braços da cruz. Então fique com a gente, nós vamos ter essa transmissão, esse tempo gostoso. Fique com a gente, nós vamos agora ouvir um louvor que foi produzido pelo Projeto Sola. Nós agradecemos ao Projeto Sola que tem nos cedido aí também a possibilidade de nós transmitirmos junto às músicas dele, os louvores. Então, que você possa também curtir junto com a gente essa música. Pois
seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje nós estamos testando também a transmissão via Instagram, então é uma versão teste. A gente vai aprendendo muitas coisas também. A gente está vendo que o pessoal já está começando a entrar no Insta, né, no perfil da nossa igreja, Igreja Evangélica de Três Coroas. E também a gente quer saudar aí a Rose, né? Um abraço, Rose, também a Ingrid, que bom que é poder participar contigo também. E Célia, sim, a gente quer orar pelo seu pai. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de oração, a gente quer lembrar também do seu pai, tá? A gente tem lembrado dele desde a semana passada, a gente sabe que a situação também dele acamado, a gente quer também estar prestando atenção nisso. Aliás, oração é o nosso tema de hoje, o tema da conversa com o Heraldo Schmidt-Miller, e ele vai tá contando um pouquinho da história dele, porque eu quero te perguntar, Heraldo, como é que a fé em Jesus, o próprio Jesus, começou na tua vida a não ser mais algo distante, mas algo que fazia parte do centro da tua vida? Boa noite, Heraldo. Boa noite a quem está nos assistindo. Bom, pastor, assim, desde a minha infância, a gente sempre foi ensinado a questão da reza. Eu venho de uma família católica, né? Então, o hábito da oração não é novidade, mas esse descobrir dessa liberdade de ter acesso direto a Deus, através de Jesus, foi a partir do ano de 79, quando eu comecei a participar na GELCA. Então, a partir dali, que mudando o conceito de compreensão, de fé e de relacionamento com Deus, que eu consegui deixar isso fazer diferença na minha vida, né? E desde então tenho caminhado nessa igreja, tenho participado e tenho experimentado muita coisa boa no sentido da oração em si e também desse relacionamento com Deus. Eu vi que tu citaste relacionamento, né? Oração tem tudo a ver com relacionamento, né? Eu acho que isso
partir disso nos ajuda a desbloquear, né? Porque às vezes a gente fica bloqueado com a oração. Não sei se tu sente isso também das pessoas. Sim, eu acho que esse é digamos assim, a coisa bonita de descobrir isso, porque até então, antes de descobrir essa liberdade de poder estar conversando com Deus, a gente sempre acha que a oração é algo que tem que ser preparado, que é para algumas pessoas que se prepararam para isso. E na verdade não, né? Então, se for olhar, por exemplo, na Bíblia, tem muitas passagens que falam de oração e desse relacionamento com Deus, né? Se olhar, por exemplo, Daniel, a Bíblia diz que ele 3 vezes por dia orava a Deus, né? Jesus falou que tinha um lugar de oração, né? Jesus também disse que se tu quiser orar, vai para o teu quarto e ora. Então, não existe na minha opinião, uma maneira melhor ou menos boa de fazer a oração. O segredo está nessa descoberta de que a oração é um simples relacionamento meu com Deus, que é o meu Pai, né? Nesse sentido, eu entendo que a oração é talvez a espinha dorsal da fé cristã, né? Então, se tu descobrir isso e puder, a partir dali, te relacionar com Deus, quanto mais sincera, quanto mais transparente for a tua oração, melhor vai rolar esse papo, essa conversa, né? Sim. E eu acho que também não é assim de que, então se a Bíblia diz que eu posso pedir e Deus vai dar, não é uma questão nem matemática nem lógica. A oração, meu modo de entender, é algo que nos aproxima de Deus, e aproxima o nosso relacionamento, torna ele mais constante, mais seguro, mas a resposta da oração sempre vem de Deus, né? Sim, sim. Como a Tânia está dizendo aqui, a gente quer realmente fazer com que essa conversa seja de testemunho, da gente poder se identificar, né? Por isso que também a gente incentiva aqui a que essas experiências sejam compartilhadas. E eu, às vezes, sinto de algumas pessoas, como pastor, a gente acaba falando muitas vezes de oração ou estando em situações em que alguém pede oração, e eu sinto, às vezes, de algumas pessoas que se eu, como pastor, for orar por alguém, aquilo vai ser mais potente do que se alguma outra pessoa orar, né? E eu, longe de mim agora, querer fazer vamos dizer assim, fazer como se essa pessoa estivesse totalmente errada. Não é isso, é porque ela foi ensinada assim, né? Mas talvez tu tenhas experiências também de orar por alguém. Sim. Isso já te aconteceu? Talvez? Sim, mas eu acho que isso que tu coloca é bem próprio, é característico do ensino da religião, né? Então, a grande descoberta justamente é isso, que Deus não olha para as palavras, a maneira como elas são formuladas, a ordem que elas são colocadas, né? Deus olha para o coração da pessoa. E aí também pode dizer assim, tá, mas se Deus sabe, por que pedir? Eu gosto muito do exemplo, assim, de um relacionamento de um pai e um filho que se dão bem, que tem um bom relacionamento, né? Para o filho chegar para o pai, ele não precisa fazer rodeio, enfeitar a conversa ou chegar gritando. Quanto mais tranquilo for a conversa, mais transparente, melhor o pai vai receber, vai entender. E a mesma coisa o pai em relação ao filho, né? Então, acho que essa descoberta de que não precisa ser algo elaborado, porque isso Deus vai ouvir melhor, esse é o segredo de uma caminhada, de uma vida de oração com Deus, né? Eu também acho que a grande mudança na vida de oração de alguém é quando essa parte do relacionamento acaba sendo o essencial da oração. Exato. Que senão a oração acaba sendo aquelas palavras mágicas que a gente fala para que alguma coisa aconteça, né? Mas a oração, eu costumo dizer, inclusive, que oração nem é para funcionar. Não é para como é que eu faço para falar as palavras corretas para Deus agir como eu quero, mas é esse relacionamento, né? É esse desenvolver, aprofundar
o relacionamento de um pai com filho, e esse é exatamente o ponto central, o ponto-chave, né, da oração. E se a gente for ver assim, a oração tem várias, né? Tu pode orar por questões pessoais tuas, tu pode orar por questões de teus irmãos, teus familiares, e é sábio fazer isso. Eu acho que Deus espera isso da gente, né? No entanto, eu creio que Deus responde e ouve todas as orações. Nós às vezes não entendemos a resposta ou não aceitamos, achamos que Deus não entendeu a oração porque não fez o que a gente pensou, né? Mas de fato eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que Deus ouve e responde a tudo aquilo que a gente leva até Ele em oração com sinceridade e com transparência, com uma intenção pura. E se eu falar da minha vida pessoal, tem coisas que talvez eu possa partir dessa vida esperando a resposta e não ter. E tem outras coisas que foi tão rápida que até achei que tinha orado atrasado, porque já, quando eu me dei de conta já tinha acontecido. Sim. Né? Então, são situações, e Deus age da forma como Ele... E eu acho que essa percepção de que a decisão, de que aquilo que acontece é aquilo que Deus tem de melhor para nós, e descansar nisso, isso é que faz o nosso relacionamento com Deus se tornar mais íntimo e mais constante. É verdade. Boa noite, Daisy. Tá chegando aí também, né? Pessoal, a gente vai encerrando a nossa conversa aqui sobre a oração com o Heraldo, e eu gostaria só de ainda te pedir uma dica final, uma palavra final para a gente tirar esse bloqueio, essa coisa da oração, e a gente poder desfrutar de uma vida de oração. O que tu poderia dizer aí para a nossa turma para que a gente possa deixar essas coisas que acabam travando a nossa vida de oração, né? Que a gente possa fazer isso de uma forma mais fácil. Na verdade, se tu me permite, eu queria colocar duas coisas. Uma, por exemplo, a oração, se eu for definir como que é a oração, acho que a oração é uma entrega de tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, queremos, gostaríamos de ter nas mãos de Deus, como se tudo dependesse de Deus. Mas nós fazia a nossa parte como se tudo dependesse de nós. E eu quero assim dar um exemplo um pouco em tom de brincadeira, mas que eu acho que exemplifica bem isso, né? É sábio, é coerente nós entregar nas mãos de Deus e pedir que Ele nos cuide nessa epidemia. Mas também é lógico que Ele não vai vir lavar minhas mãos e não vai vir botar minha máscara. Isso é meu serviço, né? E assim em todos os aspectos, aquilo que a gente pede para Deus, Deus há de conceder, mas a nossa parte nós precisamos fazer, né? Não adianta eu orar pelo meu irmão que está passando fome e não dar um pedaço de pão para ele, né? Então, nesse sentido, a oração ela está diretamente ligada à prática também. E uma outra questão, assim, de repente para alguns, a palavra oração ainda é algo um pouco novo, um pouco desconhecido, né? E eu queria assim motivar, experimenta, porque veja bem, antes eu usei exemplo no relacionamento do pai com filho. Nós como seres humanos, quando a gente nasce, a gente não sabe fazer nada mais do que chorar, né? E a partir desse choro, as pessoas que estão à nossa volta nos cuidam, nos atendem e nos dão aquilo que é necessário. Deus não age diferente. À medida que nós for crescendo, nós vamos ter etapas, estágios, onde nós vamos ter responsabilidade, vamos ter compromisso, e vai chegar a hora que nós temos que cuidar dos nossos pais que cuidaram de nós. A pessoa que nunca orou, que nunca teve essa liberdade, não precisa ter vergonha, não precisa... Experimenta, coloca na mão de Deus como uma criança quando nasce e chora. Não tem outra coisa para dizer, chora na mão de Deus. Ou diz aquilo que está no teu coração, mas seja sincero, seja verdadeiro. E vai experimentar o que Deus tem para te surpreender. E aqueles que têm o hábito e a prática, também é importante saber que Deus não nos escolheu para enfeite na igreja. Ele nos escolheu para servir. Então, aqueles que têm experiência, caminhada, vamos ter esse tempo de oração, mas vamos botar a mão na massa. E uma das coisas que eu acho que hoje seria importante pedir discernimento, como eu posso servir a Deus e ao meu próximo numa situação onde que até abraçar é perigoso, né? Mas Deus vai nos iluminar, Deus vai dar direção. E nesse sentido eu queria estar motivando o pessoal, experimente orar e tu vai ver que tu vai te surpreender. Essa coisa da nossa relação, né,
o pedido, o choro do bebê como um pedido, né? E que nem é um pedido digno, porque, vamos dizer assim, eu não posso avaliar a qualidade do choro, né? Eu sei que precisa, então eu vou lá atender. E Deus, muito mais ainda, sabe o que a gente precisa e vai lá atender. Só que o que fica mesmo é o relacionamento. Daí eu acho que isso fecha um pouco com o que o Carlos colocou aqui, sobre a oração nos ajudar a entender os porquês das coisas, né? Eu acredito que esse nosso relacionamento com Deus é o que vai ficando e não o que Ele fez conforme a gente esperou ou não, né? Ao longo da vida, o que fica é que esse relacionamento vai se aprofundando, né? E sim, e aí a gente vai entendendo os porquês das coisas que acontecem realmente, né? Então, que bom. E depois também concordar aqui com a Márcia que as orações realmente são o contato direto aí com o Criador. Que bom que Jesus refez essa conexão, né? Porque sem Ele a gente nem teria como fazer esse contato direto. Irado, a gente vai conversar um pouquinho mais depois, mas agora então a gente vai orar e nós temos um momento da mensagem, né? Então eu te convido para que a gente possa ter realmente esse momento de oração. Deus querido, nós queremos muito te agradecer porque temos esse contato contigo, porque temos essa possibilidade da oração. E tudo isso só é possível por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós queremos olhar para os braços da cruz, nós queremos olhar para aquilo que Jesus fez por nós e te agradecer e realmente viver nessa gratidão. Nós te pedimos já agora pelo pai da Célia, que tem estado acamado, adoentado, e nós te pedimos, Deus, que também tu estejas ali com ele, esteja com ela, que a tua paz esteja no coração dela. Nós te pedimos que nesse momento de reflexão na tua palavra, tu vais tocando corações, vai amolecendo, Senhor, os corações, e dessa maneira a gente possa também deixar essa palavra frutificar em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós analisamos a anatomia de alguma coisa, de qualquer coisa, e nós queremos ir a fundo, nós vamos buscar absorver o máximo de cada detalhe, de cada informação daquilo que nós estamos fazendo, essa análise de anatomia. Cada informação é importante. Na primeira mensagem que nós tivemos em Anatomia da Cruz, nós falamos sobre o coração da cruz, sobre o verdadeiro sentido da cruz. Hoje, nessa mensagem, nós queremos olhar então para os braços da cruz, aquilo que a cruz representa para nós e o que ela provoca em nós. Para ajudar a conectar as coisas durante essa mensagem, eu vou mostrar como nós vamos passar por 5 momentos ou 5 pontos importantes analisando os braços da cruz. Primeiro, nós vamos falar do escândalo dos braços abertos. Então, toda essa nossa dificuldade de compreender o porquê Jesus se submete a algo assim como a crucificação. Depois, o abraço pródigo. Pródigo é um sinônimo de esbanjador ou que gasta sem limites. E essa é uma boa característica para o abraço que é oferecido por Jesus. Depois, colocando braços estranhos em Jesus. É essa nossa tendência de não ver Deus como Ele realmente é, mas como nós queremos ver. Em quarto lugar, expert em dores. De onde vêm os nossos sofrimentos e como Jesus se identifica com a gente. E por fim, livre para entregar a vida. Cristo é livre para amar e quer que nós também nos tornemos livres. Braços abraçam, braços carregam, braços direcionam, amparam, socorrem. E os braços da cruz são braços que nos acolhem.
Na cruz, Cristo nos acolhe. E isso acontece principalmente porque nós precisamos ser acolhidos. E Ele sabe disso. É por isso que Jesus, então, faz todo o necessário para que nós sejamos amparados por Ele. E nós temos nos sentido desamparados também. Faz parte do nosso tempo. Nós estamos num tempo em que é possível se sentir só no meio de um monte de gente. É possível experimentar solidão em grupo. A cruz é instrumento de morte, é instrumento de dor e morte. Mas no nosso caso, no caso de quem quer analisar essa cruz e se aproximar desse Jesus, nesse caso, da fé, é um meio de redenção. A cruz é um meio de redenção. Ela é a representação dessa morte de um por todos. Muito tempo antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou a vinda de Jesus e a obra de Jesus. Então, eu te convido para ler comigo o texto de Isaías 53, os versículos 1 a 5. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Facilmente nós consideramos que Deus estivesse castigando Jesus ali na cruz. Mas o que na verdade estava acontecendo é que os nossos pecados levaram Jesus a sofrer daquela maneira. Ele sofreu foi por causa dos nossos pecados. Não era uma vingança de Deus colocada sobre o seu filho. Era a justiça que estava acontecendo ali. E é uma grande diferença nós pensarmos que Deus estivesse então se vingando ou que os nossos pecados fizeram com que Jesus então estivesse sofrendo ali na cruz. E nós ainda muitas vezes imaginamos esse castigo como uma retaliação humilhante, sem limites. E se Deus fosse assim, nós teríamos que ter muito medo dele. Na verdade, é o que muitas pessoas sentem a respeito de Deus. Sentem medo. No entanto, a morte de Jesus na cruz, ela é a nossa morte. A morte que Jesus enfrenta ali na cruz é a nossa morte. Ela é a consequência direta do nosso pecado. Não é retaliação, não é vingança. E o detalhe é que Jesus enfrenta a morte em nosso lugar. O resultado é que ele nos livra de ter que nós mesmos enfrentar essa morte. É por isso que os braços estendidos na cruz são braços que nos recebem. E nos recebem em graça. Isso é maravilhoso. Não ver amor nesse processo todo de Jesus nos salvando na cruz é fechar os olhos para aquilo que de mais grandioso o Criador de tudo fez desde a criação. Existe um número bem grande de músicas que falam
desses braços de Jesus, desses braços de Deus que nos acolhem. E eu queria agora pegar como exemplo a música Os Braços do Meu Pai, que foi composta pelo cantor, compositor Asaf Borba. Ali no refrão, ele diz assim: os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido, lá na cruz, nos braços do meu Pai. Quem nos recebe é Deus. E esses braços estendidos na cruz, nós temos aqui a liberdade de imaginar como os braços de Deus estendidos na minha e na tua direção. Os braços de Deus que querem acolher a cada um de nós nessa nossa necessidade de acolhimento, nessa nossa necessidade de amparo. Nós precisamos disso. Somos nós que precisamos disso. Qual é a imagem que nós fazemos desses braços de Jesus? Como nós pensamos nos braços de Jesus? Nesse abraço. Abraço é bom, abraço é confortável, abraço é algo que nós queremos. Mas nós não podemos deixar de lado, cogitar, pensar o quanto custou para Deus que essa possibilidade fosse restaurada. A possibilidade de nós termos de novo comunhão, abraçar o próprio Deus. Isso custou muito caro para Ele. Realmente muito caro. E nós não podemos nos esquecer nunca disso. Eu penso na imagem de Jesus acolhendo o ladrão. Aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado. O texto de Lucas, no capítulo 23, os versículos 42 e 43, diz assim: então, ele disse, o ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Como é que nós imaginamos essa conversa? Será que foi uma conversa tranquila? Lembre, os dois estavam crucificados. Essa conversa não era como conversas que a gente tem sentado na sala de casa. Essa conversa foi desenrolada em meio a gemidos, em meio a dor, em meio a se apoiar nos pés para buscar fôlego e conseguir falar alguma coisa estando crucificados. O que eu quero sinalizar aqui é que em nenhum momento Jesus perdeu a noção do alto preço que estava sendo pago para que ele pudesse dizer as palavras: está perdoado. Ou no caso desse ladrão: você vai estar comigo no paraíso. Isso custou muito, mas Jesus está disposto a entregar a todo aquele que se entregar. É por isso que esse abraço, eu estou chamando de um abraço pródigo. Porque Deus esbanja o seu amor. É assim que Ele nos trata. Isso é graça. Crer em toda essa mensagem da cruz é algo difícil. Realmente difícil. Porque a mensagem, se nós formos pela lógica, ela parece absurda. E a imagem de Jesus parece absurda nesse contexto. Alguém que tem tal atitude fica realmente numa posição difícil de ser compreendida. Ele sofre o que sofre, se entrega daquela maneira e aceita quem apenas crê nele. Não há como pagar isso de volta, não há como nós conquistarmos isso. É por isso que nós podemos entender o profeta Isaías quando ele diz: quem creu em nossa mensagem? É algo que vai muito além do que nós podemos pensar normalmente ou naturalmente.
A dor que Jesus suporta na cruz é uma dor muito maior do que a dor dos pregos nas mãos ou dos pregos nos pés. É uma dor muito maior do que as chicotadas que ele levou. É uma dor muito maior do que a coroa de espinhos pudesse estar provocando na sua cabeça. A dor que Jesus suporta na cruz é a dor da nossa separação de Deus. Essa é a verdadeira dor e sofrimento que Jesus suporta ali e que paga o preço do nosso pecado. Porque essa separação de Deus é realmente o nosso grande problema. E ela foi adquirida, essa separação, já no início da história. Quando, como seres humanos, nós quisemos ser iguais a Deus. Essa face amorosa de Deus, que Jesus mostra também na cruz, nos faz cair de amores por Ele. Pensar que Ele passou por tudo o que passou, por amor a nós, é algo que nos conquista. O problema é que muitas vezes nós não olhamos diretamente para estes braços e para esta face de Deus. Nós acabamos criando uma face de Deus à nossa imagem e nós passamos a não mais enxergá-lo. E quando nós criamos uma imagem de Deus, o resultado é muito ruim, porque ele sai parecido demais conosco. Sai um Deus rancoroso, egocêntrico, cheio de manias, cheio de vontades para serem satisfeitas, e de um Deus assim, qualquer um gostaria de se manter bem longe, bem distante. Mas se nós formos por esse caminho de inventar o próprio Deus, inventar as características de Deus conforme nós imaginamos, é só o que nos resta. Alguém de quem nós queremos distância. Infelizmente, muitas pessoas vivem isso. Inventam as suas próprias características de Deus e depois dizem, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida, e se mantêm distantes de qualquer pessoa ou oportunidade que pudesse talvez lhe apresentar a verdadeira face de Deus. Mas olhar para a verdadeira face de Deus é algo que nos envergonha, porque é necessário reconhecer, quando nós olhamos para a face de Deus, é necessário reconhecer que não há nenhuma outra saída. Não há nenhum esforço capaz de consertar a realidade do pecado. É tudo inútil. Nós não conseguimos, nós fracassamos. E reconhecer isso dói, por isso que eu falei que envergonha. Mas é necessário. E ao reconhecer que eu não consigo, se eu faço isso crendo naqueles braços abertos, eu abro caminho para reconhecer que Ele consegue. E isso é fé. Essa é a fé. Aí está o sentido da Páscoa. Isso é a Páscoa no seu verdadeiro sentido. A Páscoa é alegria? É, sim. Mas nós estamos falando de dor, de reconhecer, de vergonha. Por quê? Porque a Páscoa também é o refletir sobre quem nós somos. Na verdade, a Páscoa é também nós refletirmos sobre quem nós somos sem toda essa ação salvadora de Jesus. E ao nos dar conta disso, de quem nós somos sem Jesus, e olhar para aquilo que Jesus fez, o resultado é se atirar nos braços daquele que nos salvou. Isaías chama o Salvador de homem de dores. Você tem dores? Você tem sofrimentos? Essa é uma pergunta que é até boba, né? Claro que tem. Todos nós temos. Mas veja como o Salvador se identifica contigo.
Ele é o ser humano das dores. A nossa tendência ao sofrer, ao experimentar situações complicadas, situações difíceis, situações de dor, é olhar para trás e buscar explicações para as dores. Mas aqui entre nós, isso é improdutivo. Isso é até desnecessário. É improdutivo porque olhar para trás e ter as explicações não faz as minhas dores sumirem. E é desnecessário porque existe uma explicação tronco para todo o sofrimento, para toda a desordem que nós seres humanos passamos. Essa explicação tronco é o afastamento essencial que o ser humano tem e experimenta em relação a Deus. E Jesus se torna o homem de dores exatamente quando ele toma sobre si a nossa maior dor. Não a minha dor na coluna, não a minha dor da perda de alguém querido e nem mesmo a dor de um tumor no cérebro. É a dor da separação de Deus, que é aquilo que causa toda e qualquer sensação de vazio que alguém possa sentir, em qualquer circunstância. Saber que existe uma explicação tronco para todo o sofrimento, para toda a desordem humana, me ajuda a descansar. Me ajuda a entender a coisa de tal forma que eu posso olhar para o verdadeiro problema. Então é por isso que nós enfrentamos os mais variados sofrimentos na vida. Sim, é por causa dessa separação de Deus. E eu passo a não me enganar a mim mesmo mais. E eu olho para Jesus, olho para aqueles braços estendidos e quero me entregar nesses braços de Jesus. O fato de Jesus ter ressuscitado é chave para todo esse processo de salvação. Cristo morre ali a nossa morte. E ele vence a morte para que nós possamos viver. Mas a ressurreição, sim, parece ainda mais difícil de ser aceita, porque envolve algo improvável, envolve algo fantástico. Alguém que esteve morto e que não está mais. Alguém que as pessoas assistiram morrer naquela cruz, mas que depois tiveram a chance de jantar com ele. A ressurreição, sim, é algo que nós temos que dar o braço a torcer. É algo difícil de acreditar, mas é algo que aconteceu. É algo que, porque aconteceu, nós temos a esperança da vida eterna. Evidentemente, aqui eu não vou considerar a hipótese de que a Bíblia tenha sido escrita em má fé. E não sendo esse o caso, é incrível o que aconteceu com o apóstolo Tomé. Eu quero ler uma passagem aqui contigo para que nós possamos ver exatamente isso. Está em João 20, 24 a 29. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram.
Reparou no texto? Tomé está decidido, ele está determinado a não crer. Porque ele coloca as coisas de tal forma que na cabeça dele nós podemos claramente perceber que não iriam acontecer. Ele não iria ter a oportunidade de colocar o dedo nas mãos feridas, nos pés feridos. Ele não teria essa possibilidade, por isso ele diz para os seus colegas, né, para os apóstolos ali, eu não vou crer se isso não acontecer. Provavelmente ele estivesse pensando que isso ia ser muito difícil de acontecer, então ele diz isso, ele está determinado a não crer. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele é arrebatado. Ele se vê sem saída. E reparem que a reação dele, o texto bíblico não fala em que tom ele fala isso, mas a gente pode imaginar que as palavras quase não lhe saíram da boca. Porque ele só diz, Senhor meu, Deus meu. Não lhe restam outras palavras na mente ou na boca para dizer sem ser isso. Os braços da cruz, os braços de Jesus, eles já não estavam mais presos. Estavam ali diante do Tomé. As marcas estavam ali, mas os braços estavam livres. Livres para amar, livres para receber, livres para te amar, livres para te receber. Esse é o anúncio da Páscoa. Não dê ouvidos à mensagem da antipáscoa, que seria algo mais ou menos assim: veja se os seus atos estão de acordo e te fazem merecer aquilo que Deus fez por você. Isso é mentira. Isso não corresponde ao Evangelho. A verdade é que os braços da cruz são braços de graça e são braços de acolhimento. São braços livres, são braços fortes e fortes o suficiente para te tirar de dentro da tua maneira de viver e te colocar dentro da vontade do Criador de tudo. É por isso que Pedro escreve lá, e nós podemos ler 1 Pedro 2,9, que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Jesus estava crucificado, foram vários os que disseram: desce daí, desce da cruz. Mas a cruz não era a prisão de Jesus. A cruz era o extremo da liberdade de Jesus. Porque ele era verdadeiramente livre para te amar e me amar, ao ponto de se doar por ti e por mim. Quer ser livre assim? Então peça a Jesus. Ele te escuta. Conversa com ele, pede isso para Jesus. Ele nos ouve, ele nos abraça, ele nos liberta e ele nos coloca no caminho da vontade do Pai. Mais uma vez, Feliz Páscoa. Não há lugar melhor com tamanha paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram
recebido lá na cruz, na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Isso aí, Tânia, valeu. A gente gosta muito quando tem esse feedback, dá para saber também como é que a palavra tem chegado nos corações. Em meio à mensagem, a gente viu aqui a colaboração da Adilane, né? Realmente são braços que nos recebem no seu colo, e são muitas as vezes em que a gente se sente assim, precisando de um colo. E Deus está aí, né? Ele não está aí para simplesmente fazer a nossa vontade, mas Ele está aí sim para nos receber. E muitas vezes esse desamparo, né, que eu falei no início da mensagem, que a gente acaba experimentando. Gente querida, a gente tem algumas iniciativas, algumas frentes que a gente está trabalhando aí como igreja. E uma delas é que a gente não quer simplesmente olhar essa situação de isolamento, de dificuldades, de crise financeira, simplesmente olhar para isso e não fazer nada. Por isso tem uma equipe, a igreja está se envolvendo para estar sensível àquelas necessidades que as pessoas têm, necessidade do básico, de alimentos, de coisas que são básicas para a vida. E se você quiser se envolver com isso e quiser ajudar pessoas, entre em contato conosco. E se você estiver precisando de alguma ajuda também, entre em contato conosco. Nós também temos uma outra equipe que está preocupada em te ajudar a fazer as compras, a ir na farmácia por ti, principalmente se você é do grupo de risco, né, de contaminação, coronavírus. Então, ligue para nós. Ao final da transmissão, você vai ter os contatos ali, né, na tela final. Ligue para nós, entre em contato e não se exponha ao risco. Você não precisa fazer isso. Tem pessoas aqui que querem fazer isso por você, tá? E eu também tenho falado, né, num vídeo que está rolando sobre o desafio 1, 2, 3 coroas. E esse desafio é para que a gente esteja conectado, mais ligados uns aos outros. Um deles, a cada dia você liga para 2 pessoas, né, para bater um papo, para ver como é que está, para levar uma palavra bíblica, e você ora por 3 pessoas, né? Tem recebido ligações aí do pessoal, Heraldo? Sim, tem ligado também, tenho recebido ligações. São momentos
legais, porque a gente também, eu e minha esposa somos do grupo de risco, então a gente está confinado também, né? E acho muito legal esse trabalho. Ele dá resultado, assim, em termos de ajudar nesse momento de solidão, principalmente, né? De isolamento. Ainda hoje ligamos para um irmão nosso e aí a esposa comentou, né? Ninguém liga pra gente, né? Então, eles ficaram muito contentes com a ligação. Então, acho que é bom e vale a pena divulgar e botar em prática. É verdade. Eu também recebi ligação, isso é coisa muito boa. Às vezes o pessoal tem medo, assim, né? De, o que será que eu vou falar para o pastor? Mas que bom que tem gente que já passou por essa barreira aí. A gente também está confinado, né? A gente também está em isolamento. Nesses poucos períodos em que a gente pode vir aqui, claro que tem a interação com a equipe, né? Você pode imaginar que toda essa transmissão tem uma equipe por trás. Mas no restante dos dias a gente fica em casa com a família e é bom sim receber uma ligação, ver que a gente se importa. A gente está testando a transmissão pelo Insta, então o pessoal que está nos acompanhando no Instagram sabe aí que tem 1 hora de transmissão e daí ela cai, depois a gente tem que retomar e a gente vai também melhorando aí essas questões, tá? Você sempre pode aí participar junto conosco, tá? Durante essa semana aí nós vamos ter também, provavelmente, nós vamos lançar algumas atividades para que os pais possam fazer com as crianças em casa. Nós temos nos preocupado, só não sabemos ainda direito como fazer isso, né? Mas durante a semana você fique ligado nas redes da Igreja Evangélica de Três Coroas e nós vamos estar providenciando aí um bom material para que você possa passar a mensagem de Jesus também para os seus filhos, trabalhando com eles em casa. É isso aí, Rose, você também ligou e recebeu. A gente tem visto aí o empenho das oásis, né? As senhoras da oásis que sempre tem essa sensibilidade aí para aquilo que as pessoas têm passado e realmente a gente percebe aí a movimentação delas para que realmente as pessoas possam receber ligações, ver que tem pessoas que estão preocupadas com elas, né? Esse isolamento aí é talvez uma oportunidade da igreja se mostrar preocupada uns com os outros. Isso é muito bom, né? A Dona Marta também ligou várias vezes para várias pessoas. Que bom, continua assim e é uma inspiração para todos nós, tá? Nós agora queremos ter um tempo de oração, né? Que você também possa, aí na sua casa, onde você está, pensar em tudo isso que nós conversamos, falamos nessa transmissão de hoje. E nós vamos então orar ao Senhor. Deus, nós temos diante de nós realmente uma oportunidade. É muito difícil tudo isso que estamos passando, pensando principalmente nas dificuldades de faltar o básico que muitas pessoas têm, mas é uma oportunidade de nós aprendermos a olhar para o lado. Nós queremos fazer isso por causa do Teu amor, por causa desses braços abertos, fazendo valer, Senhor, a mensagem central da Páscoa, que é essa doação de si mesmo. E Deus usa a cada um de nós, usa a nossa igreja, usa cada pessoa que tem se colocado à disposição para que nós tenhamos realmente essa demonstração de amor, cuidado, carinho, que nós vemos desde a cruz e que vemos também chegando à nossa vida, ao nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu estejas conosco nessa semana que vai entrando, muitos trabalhando de casa, muitos tendo que reinventar o seu trabalho, outros preocupados com o sustento. Com todos esses, Deus, nós te pedimos que tu esteja junto, derramando a tua paz nos seus corações. Nós queremos te pedir a tua orientação, nós queremos te pedir que tu estejas adiante de tudo aquilo que nós vamos fazer, pensar, falar e em tudo, Senhor. Nós queremos que o teu nome seja conhecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos, oramos. Amém.
nós vamos chegando ao fim da nossa transmissão. Heraldo, muito obrigado que veio, topou vir aqui, né, e conversar com a Tranquilo. gente. Foi certamente muito edificante para todo mundo que nos ouviu. E nós queremos então realmente te agradecer, né? Que bom que você pôde estar aqui com a gente. Pode contar comigo. Que bom. Isso a gente percebe, né? Dessa disposição tua, que bom. Para você que nos assistiu, muito obrigado, né? Continue aí seguindo as nossas redes, a rede da Igreja Evangélica de Três Coroas, no Face, no Insta. Esse vídeo logo vai estar no YouTube e que você possa usar também isso tudo para fazer a palavra de Deus chegar nos seus contatos, nos seus amigos, nos seus familiares. Tenham todos uma boa noite e uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele vive. Deus te abençoe.